Vamos ao nosso tema de hoje. Por que não estou ouvindo a voz de Deus? Quero começar lendo a história bíblica sobre o profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 15. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou nas telas conosco. Vou ler pela Nova Versão Internacional. 1 Reis 19, de 1 a 15. O texto diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel, esposa de Acabe, rainha, mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou até um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou até a entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Até aí. Antes de entrar na história de Elias, deixa eu trazer para a nossa história. Por que nós tomamos decisões erradas se o Deus dos céus mora dentro de nós, disposto a falar conosco e nos dar direção? E eu me refiro a decisões erradas no nosso cotidiano, como, por exemplo, comprar alguma coisa que você não precisava com dinheiro que você não tinha e agora você está todo endividado, enroscado na vida financeira porque se precipitou. Ou quando dissemos sim para algum compromisso que deveríamos ter dito não. Agora você está com o horário enroscado, tema enroscado, está enroscado com alguém. Ou quando nós, por exemplo, no dia a dia, comemos algo que a gente sabia que não deveria comer. E aí a gente come, depois fica com dor de cabeça, barriga estufada,
e peso na consciência. E não só na consciência o peso, né? Peso em outras partes do corpo também. Ou quando, por exemplo, não paramos de falar quando uma voz interior dizia pare. Ou quando não paramos de teclar, não é? Digitar alguma coisa, quando deveria ter parado. Como é que eu posso ouvir a voz de Deus me dando direção? Entrando na história de Elias, ele estava bem descompassado. Você percebeu isso aqui no texto? Ele estava desequilibrado. Elias, tem um momento do texto diz assim, ele fugiu para salvar a vida. Quando ele chega no lugar que ele fugiu para salvar a vida, ele pede a morte. Você quer viver ou quer morrer? Elias não sabia o que queria. Dá para notar isso aqui. Elias estava confuso. E qual a razão disso? Elias, ele estava emocionalmente cansado. E o motivo de Elias estar assim, eu preciso narrar para vocês os capítulos anteriores. Vamos voltar um pouquinho, lá no começo do capítulo 17, quando aparece Elias, o tesbita, ninguém nem conhecia esse homem. Era um cara que andava com Deus, coração para Deus. Deus disse para ele, você vai até o rei, o Acabe, e disse para ele que não vai chover até a sua palavra ser dada de novo para ele. Elias foi, falou, obedeceu a Deus exatamente o que Deus disse para ele falar, e some. Ninguém vê mais o Elias. Só que as lendas do Elias começaram a acontecer, serem narradas. Elias multiplica alimento, tem a cura de um filho de uma viúva, na verdade é uma ressurreição, e assim os milagres, e Elias se torna uma lenda urbana, o grande profeta Elias, que não parava em lugar algum, ninguém de onde veio, para onde vai, Deus fala com ele de novo, 3 anos ou 3 anos e meio depois, Elias vai para o rei e diz para ele, vai chover. Era para Elias fazer só isso. Da agora em diante, aquela história toda que você conhece de Elias, saiba de uma coisa, nada daquilo Deus mandou ele fazer, nada. Deus falou para ele, vai para o rei e diz, vai chover. Primeira coisa, vai até o rei. Sabe o que Elias fez? No meio do caminho ele encontra com Obadias, não é o profeta Obadias da Bíblia, tá? Mas é o mesmo nome. Obadias era um secretário do rei. E ele encontra com Obadias anuncia para ele que escondeu 100 profetas, ele mesmo escondeu sustentando esses profetas, porque as pessoas estavam matando os profetas de Jeová. E então, esse Elias chega assim e fala, vá até o rei, Elias fala para Obadias, vá até o rei e diga para o rei, Elias está aqui. O sucesso subiu na cabeça do Elias. Quando você vai lendo o texto, você percebe que o Elias se julgou poderoso demais. Elias se julgou muito especial. Pulando trechos aqui, só para você notar isso, você percebeu, até na leitura, eu mudei o compasso na leitura, para te falar que ele estava com a mesma ladainha é uma repetição de palavras, diante de Deus. Deus, olha, todos os seus profetas foram mortos, eu sou o único que sobrou. Peraí, o Obadias já tinha dito para ele que tinha 100 que ele tinha guardado? Mas Elias continuou dizendo, só eu sobrei. Deus depois chega para Elias e falou, só para a tua informação, não é 100, são 7.000 que eu mesmo guardei. Você não é o único. Elias se perde nesse caminho, faz um desafio diante dos profetas de Baal. Te digo novamente, você não vai achar isso no texto, Deus não mandou ele fazer isso. Ele faz o desafio, o Deus que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. Deus honrou sua palavra. Em outras palavras, é mais ou menos assim. Você chegou num lugar, comprou alguma coisa e falou, olha, eu estou aqui no nome do Anésio. Aí eu fico sabendo que tem uma dívida lá para mim. O que eu vou fazer? Eu vou pagar. Eu vou limpar o meu nome. Deus honrou o seu nome em cima do que Elias fez. Fogo do céu desceu, consumiu lá o altar, todo mundo viu aquele milagre, e Elias manda matar todos os profetas de Baal. 450 pessoas mortas num dia em perseguição religiosa. Os profetas de Baal, sobre eles havia um sumo sacerdote, um sacerdote maior. Quem era esse sacerdote maior? O pai da Jezabel.
o pai da rainha era esse sacerdote, sumo sacerdote de Baal. É outro nome que é dado aqui, eu não me lembro o nome aqui agora. E ele, rei de um outro lugar, e sacerdote de Baal. Provavelmente esses sacerdotes que Elias matou eram alunos do pai dela e, quem sabe, amigos dela, de que cresceram juntos. Por isso a rainha reage daquele jeito. Eu vou fazer com você o que você fez com eles. E mandou matar o Elias. E Elias foge. Uma coisa importante aqui é a gente ver o que gera na vida da gente quando a gente não ouve, não tem uma direção de Deus e sai fazendo as coisas. Você não ouviu a direção de Deus e entrou no endividamento. E depois chega assim e fala, eu não sei, está acabando, vou perder a minha casa, vou perder o meu carro, vou perder aquele investimento, vou perder não sei o que lá. Deus não mandou você fazer nada daquilo. Você não ouviu Deus antes. O diabo está cirandando na minha vida, o diabo está lá de canto falando, não, eu não fiz nada. Ele fez sozinho. Tem gente que nem precisa do diabo, gente. Ele mesmo se encapetece, sabe assim? Então, o Elias foi fazendo as coisas, e aí, quando ele caiu em si, de que ele era só um humano, e que ele estava ameaçado de morte, ele entra numa depressão. Mas essa depressão, eu não me refiro a que a depressão que algumas pessoas passam, que é uma questão biológica, uma questão que precisa de tratamento médico. Essa daqui é uma depressão que ele se jogou em depressão. As consequências de ter feito tudo sem a direção de Deus levaram Elias a um esgotamento emocional, que resultou também no esgotamento físico. Quando Jesus diz o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao 30, texto tão lindo que eu faço questão de relê-lo aqui, olha o que Jesus diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Agora ele mostra como que você vai ter o descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso, manso significa ensinável, coração ensinável, e humilde de coração, que ele aceita a direção. Jesus mesmo fala, eu não faço nada sem ver o Pai fazer antes. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, alma cansada, vem já, vem para Jesus, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos prestar atenção nisso. Jesus mostra aqui exatamente o que fazer. Jugo é algo que se colocava aqui no pescoço do boi, uma madeira com duas aberturas, coloca no pescoço de um boi e do outro boi. Normalmente um boi mais velho, experiente, e um boi mais novo, aprendiz. Esses dois juntos é para juntar a força, para puxar o arado, para arar a terra. É isso. Então, por isso que se fala as juntas de boi. Então, nas juntas de boi existem essas cangas, ou esses jugos. Jesus fala, toma o meu jugo. O que ele está ensinando? Quando o boi mais novo, afoito, quer ir na frente, o boi mais velho vai continuar no passo dele. E aquela canga, aquele jugo, vai puxar o pescoço do boi. E vai machucar, vai ficar pesado. E outra, se ele for na frente, todo o peso do arado vai para ele. Se ele for muito atrás, o outro boi vai continuar andando. E vai começar a puxar ele. E vai também machucá-lo aqui. Qual é o certo? Anda no passo do outro boi. Jesus está dizendo assim, anda no meu passo. Meu irmão, minha irmã, quando a coisa está apertada, está doendo, o peso está demasiado, ou você está na frente de Jesus, ou você está atrás demais, meu irmão. Porque se você andar com Jesus, o jugo é suave e o fardo é leve. A mochila de Jesus não tem chumbo. O ministério é para ser assim. A vida é para ser assim. O casamento é para ser assim. E todas as áreas da nossa vida, a sua vida financeira é para ser assim. Os seus horários
do dia são para ser assim. A gente fala, não tenho mais tempo para nada. Meu querido, todo mundo foi dado 24 horas, cada um administra da sua maneira. Aliás, o seu tempo é a única coisa que Deus te deu soberania, você faz dele o que você quiser. Por que um tem 24 horas e consegue organizar o tempo, descansar e tudo mais, e você não? Alguma coisa está errada. Você está, como eu disse ali de Elias, Elias estava descompassado, fora do passo. Por causa disso, Elias estava sofrendo algo. Elias simplesmente saiu correndo, fazendo um monte de coisa, e Deus limpando as coisas atrás do Elias, até que chegou um tempo que Deus falou, para. Elias então foge. E quando ele foge, ele está em profunda depressão já. Porque ele não entende, eu vou morrer, e ele não vê sentido ali na vida, e ele pediu a morte. Olha o tratamento de Deus para Elias. Deus faz algumas coisas que você vê aqui nesse texto. Primeira coisa que Deus faz com Elias. Elias, dorme. Porque Elias foi, dormiu, e Deus deixou ele dormir. E o sono estava tão pesado que precisou de anjo para acordar o cara. Segunda coisa, levanta e come. E ali tinha comida e água. Então, ele faz Elias regularizar suas refeições e depois beber água. E depois manda Elias dormir de novo. E depois que Elias acorda, comer de novo, beber água de novo. E depois fazer uma caminhada. Dormir, comer na hora certa e comer bem, beber água e fazer caminhada. Meu irmão, quando é que você vai respeitar o teu corpo fazendo essas coisas? As coisas na vida, meu querido, não são só espirituais. Espírito, alma e corpo. Nós temos que cuidar dessa integridade do ser humano, que é o espírito, a alma e o corpo. E Elias precisava agora colocar em linha tudo isso. Ele estava todo desalinhado. Era um homem que estava assim, vendo milagres acontecer. Mas na sua alma, medo de morrer. No seu corpo, estafa e estresse. Não está certo. Vamos entender um pouquinho o ser humano para que a gente compreenda melhor o que estava sucedendo aqui com Elias. Corpo, alma e espírito. Eu posso dizer que nós somos um espírito que possuímos uma alma, habitamos num corpo, isso sim, usando a figura do pensamento grego. No pensamento hebraico do Antigo Testamento é homem interior e homem exterior. O homem se tornou alma vivente. Mas no paradigma de pensamento grego, todos os dois não são teológicos, são didáticos, tá? Aqui não é teologia, aqui é didática. Então, se separa como espírito, alma e corpo. Para você entender melhor o que é o espírito, a alma e o corpo, o seu espírito humano tem a ver com a sua consciência, sua intuição, sua percepção, e aliás, muito mais do que isso. Quando você não andava com Deus, o seu espírito humano estava morto. Morto não é inexistente, morto é sem a vida de Deus. Então você não percebia as coisas de Deus, você não percebia o pecado, você não percebia nada disso, porque o espírito humano estava morto. Não havia esse incômodo interior da consciência ou da intuição. Mas quando você nasceu de novo, quando Jesus entrou na sua vida, onde Jesus veio morar? Porque ele disse, viremos nele e faremos nele morada. Onde é que Jesus mora dentro de nós aqui? Ah, no meu coração. Aí se você fizer um transplante de coração, tem que aceitar Jesus de novo, é isso? Não. Então o coração é um modo poético de nós falarmos da nossa vida interior. Na verdade, seria o nosso espírito. Deus mora aqui no nosso espírito. A Bíblia diz assim que Deus é espírito, e quem é nascido do espírito é espírito, quem é nascido da carne é carne, é o que a Bíblia ensina. Então, o novo nascimento é esse nascer interior nosso. Quando você nasce de novo, começa em você a intuição, a percepção, a consciência de quem você é em Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, Romanos 8, 14 e 16, que nós somos filhos de Deus.
Deus então começa a intuir no nosso coração algumas coisas, mostrando para você algumas coisas que talvez você não possa fazer, não deva fazer, ou outras que você deva fazer, simplesmente por uma intuição interior. Tanto que você muitas vezes compreendeu isso, às vezes até errando, quando, por exemplo, você toma uma atitude errada, fez algo errado, foi num lugar onde não devia, e daqui a pouco você fala, no fundo, eu sabia que eu não devia ter feito isso. O que era aquele no fundo, eu sabia? Era esse testificar do Espírito no seu espírito. Mas por que então não demos visão para aquilo? Por que nós não demos a devida importância a essa impressão interior? Eu explico daqui a pouco, explicando os demais aqui. O nosso corpo, ele tem as suas formas de comunicação, como tato, olfato, visão, audição, paladar. A Bíblia diz que o justo Ló, lá em Pedro, ele afligia a sua alma, sua mente, vontade, emoções, pelas coisas que ele via e ouvia. Então a alma, ela está no meio dessa guerra do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Paulo fala sobre isso desta maneira. Então nessa guerra toda, os dois batalhando para conseguir a sua vontade, as suas emoções ou a sua mente em cima daquilo. É aqui que nós precisamos entender que precisamos ter espírito, alma e corpo todos saudáveis e alinhados. Explicando e resumindo isso para você, como é que você alimenta o seu espírito? Ele não se alimenta de comida, ele não se alimenta de diversão, ele se alimenta de comunhão com Deus. Todos os dias você precisa de comunhão com Deus. Da mesma forma como o seu corpo todos os dias precisa de alimento físico, o seu espírito também precisa. Quando você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, se você ler bastante as Escrituras, você vai ficar familiarizado com a voz de Deus, com a palavra de Deus, com a maneira de Deus falar. Deste modo, quando o teu espírito der apenas uma intuição para você, uma percepção de algo, você sabe, é Deus falando. Você começa a perceber melhor a voz de Deus. Então você precisa alimentar o seu espírito. Segundo, você precisa alimentar a sua alma. Sua alma é sua mente. Mente, meu querido, leitura. Boas leituras de bons livros. Quer ver uma outra coisa que nós abandonamos? Contemplação, meditação. Nós ocidentais somos muito agitados e precisamos parar. O que é a ansiedade, senão uma doença da alma? E Jesus falando de ansiedade, você pode procurar isso na Bíblia Sagrada, estou falando de Mateus capítulo 6, também no 7 ele trata isso. Ele está falando de ansiedade, não andeis ansiosos, ele vai falando, e aí ele diz assim, observe, não é olha, é observe as aves do céu. Você não consegue observar as aves do céu simplesmente falando assim, vi um passarinho, legal. Não, observar. Jesus está falando de contemplação. Observe os lírios do campo, não é nem o lírio lá da tua casa, é o do campo. É para você sair para fora mesmo, ir para o meio da mata, para você ver natureza, para você sair da agitação da cidade. Observe uma flor, veja detalhes dela. Quando você faz isso, aquilo traz tranquilidade para a sua alma. Precisamos de contemplação. Quando a Bíblia diz, quando contemplo os teus céus, obra de tuas mãos, livro de Salmos, vai contemplar, meu irmão. Não somente a contemplação, mas a meditação. Quando nós meditamos, e meditar nas Escrituras, na palavra de Deus, permitindo aquilo alimentar também a tua alma, sanar a tua alma. Você também precisa de descanso, precisa de lazer, precisa de rir, é gostoso. Você precisa experimentar aquele amor gostoso da sua família, do seu romance, que você está junto ali, sair juntos, namorarem, um sentir o outro, perceber o outro. Tudo isso são alimentos para a nossa alma. O nosso corpo precisa também ser alimentado. De que forma? Esse que Deus estava fazendo com Elias. Deus começou a trabalhar com Elias de fora para dentro. Então, meu irmão, você precisa de bom sono.
Bom sono não é dormir 10 horas, 12 horas, uma vez na semana e achar que você, regularizei. Não, é dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Não estou dizendo de pontualidade, estou dizendo de aproximado. Deixar o seu corpo se acostumar. Esse é o horário do sono. Uma coisa boa é assim, vai chegando aquele horário, vai se desligando, sabe? Vai desligando os aparelhos, vai desligando, vai diminuindo a luz. Vai tornando esse momento do sono não uma obrigação, mas um prazer. Segundo, alimentação. Eu te garanto que alguns de vocês, se simplesmente mudarem a sua alimentação, estou falando de uma boa dieta alimentar, você já vai se sentir melhor. E não tem nada a ver com Deus isso. Sim, tem tudo a ver com Deus, porque foi Ele quem criou tudo isso. Tá? Ele quem criou tudo isso. Mas você precisa de uma boa alimentação, uma alimentação saudável, que alguns de vocês estão cheios de toxina dentro de si, de tanta porcaria que você comeu. E depois de comer tanta porcaria, fala, não sei, não consigo lembrar das coisas, meus pensamentos estão tão confusos. Também com aquele monte de gases e coisas tóxicas explodindo dentro de você, você quer o quê? Você está com uma guerra lá dentro de você, meu irmão. Está com uma guerra. Água. Foi Deus quem criou, e não é remédio. Você precisa ter prazer em beber água. Boa parte do teu corpo é puramente água. Quando você deixa de beber água, é como se você como alguém que tem um carro e não coloca óleo no motor. Você precisa dessa lubrificação. A água vai lavar o teu corpo por dentro. A adoração a Deus lava a alma. O novo nascimento, o sangue de Jesus lava o nosso espírito dos pecados, do nosso pecado. Mas a água lava o teu corpo, por dentro e por fora também, tá? Banho. Mas é importante. Nós estamos falando do que está na Bíblia. E caminhada, andar, exercitar, não ficar trancafiado dentro de um quarto, atrás de uma tela apenas de computador. Deus precisava ajustar a vida do Elias para Elias ouvir a voz de Deus. Eu costumo dizer que esse ajuste de espírito, alma e corpo é como aquele ajuste que existe nos cadeados de bicicleta, um cadeado antigo que você deve conhecer, que ele tem 3 combinações, por exemplo. Tem alguns com mais, mas usando essa de 3 combinações. Ele funciona mais ou menos assim. Dentro do cadeado, dentro de cada uma dessas combinações, você tem um arco com uma vazante aqui. E você tem lá dentro do cadeado uma trava. Então, quando você libera o primeiro com o número certo, ele alinhou o primeiro arco com a trava, ele alinha o segundo arco com a trava, ele alinha o terceiro arco e a trava ela consegue sair. Compreenderam? Muito bem. É importante o nosso espírito, alma e corpo estar em linha para fluir aquilo que tem de Deus dentro de nós. Onde Deus está na tua vida, está bem no teu espírito. Por isso que você conversa com algumas pessoas e você fala, nossa, eu sinto tanto de Deus naquela pessoa. Ela fala com a gente, ela passa algo de Deus para nós. Por quê? Porque está tudo em linha. Elias também era um homem de Deus. Eu não estou criticando Elias. Inclusive, eu gosto de um texto do Novo Testamento que diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era igualzinho a gente. O Elias aqui do texto sou eu e você, que precisamos estar cheio de Deus no nosso coração, com a nossa alma saudável e alinhada, e o nosso corpo também saudável e alinhado. É isso que nós precisamos, é este lado que eu chamo de uma vida saudável, completamente saudável. Para se recuperar a estabilidade e o equilíbrio de Elias, era necessário essa tranquilidade. A mente dele estava muito agitada. Você nota isso? Porque normalmente quem é muito agitado ou está com a mente muito agitada, o que a pessoa procura para descarregar? Ela procura outra coisa agitada. E aí ela não ouve essa voz doce e suave que diz lá no coração. Vamos rever o que Elias fez. Elias foge, entra dentro de vai caminhar, tanto que ele faz uma caminhada de 40 dias, num percurso que levaria talvez 2 dias. Você vê que o cara está andando em círculo. Ele vai para Horebe,
Horebe tanto é o lugar da sarça ardente, como também é provável que seja o lugar do Sinai. Sendo assim, Elias está entendendo da seguinte forma: foi lá que Deus falou 2 vezes com Moisés, vai falar comigo também. Então você nota que ele estava perdidinho, ele não estava mais ouvindo Deus nos lugares, ele é mais ou menos assim, Deus virou para ele, igual para alguns do Antigo Testamento, o Deus dos nossos pais. Então é assim que Deus fez com meu pai, com a minha mãe, vai fazer comigo também. Elias estava perdido nesse sentido. Embora Moisés já tivesse morto há 450 anos, talvez antes de Elias, mas Elias estava procurando a experiência de Moisés. E aí Elias então vai e entra dentro de uma caverna e ele vê um vento fortíssimo. Então ele vê aquele vento, ele fala, agora Deus vai falar. Deus não estava ali no vento, diz o texto. Daqui a pouco um terremoto, ele falou, é agora. E depois o quê? Fogo. Aí Elias fala, agora é fogo, aleluia. Deus vai falar, e Deus não estava no fogo. Finalmente, eu gosto da expressão que nós lemos, o murmúrio de uma brisa suave. Na tradução de Almeida, uma tradução mais antiga, revista e corrigida, tem também uma frase interessante, diz assim, uma voz mansa e delicada. É aí que Elias ouviu a voz de Deus. Eu queria tirar aqui do contexto um texto. Há um texto em Coríntios 14, ali ele está falando sobre a diversidade de línguas no mundo, mas eu gostei dessa expressão de uma tradução antiga em Coríntios 14, 10, que diz assim, há muitas vozes no mundo. Eu vou tirar do contexto para trazer aqui para nós. Tem muita voz no mundo, meu irmão. Tem muito blá, blá, blá. Tem muita gente dando opinião sobre tudo. Todo mundo hoje fala sobre tudo. E você tem muitas ideias e muitas coisas diferentes. Você decide fazer, vamos lá, uma dieta alimentar, aí você começa a fazer, aí vem um outro médico dizendo que aquela dieta não dá certo para você. Aí o outro vem dizendo que aquela dieta vai piorar algo em você. Aí vem o outro e diz, não, agora nós entendemos, pesquisas, que essa dieta é certa. Você lembra o que aconteceu com o ovo? Alguns estão se lembrando do que eu estou falando. Tinha um tempo que você, quando criança, come ovo, que é bom, tal. Você comia até cru. Aí daqui a pouco vem alguém e fala, não, o ovo faz mal para a saúde. Ninguém mais queria comer ovo. Aí resgataram o ovo novamente. Agora pode comer ovo. Meu Deus do céu, é muitas vozes no mundo. E essas muitas vozes, eu não estou me referindo só a isso. Sabe, meu querido, você conhece aquela... É uma doença chamada acumulador. Você sabe o que é um acumulador? Um acumulador é aquela pessoa que vai acumulando coisas dentro da sua casa. Ele não joga nada fora, tudo ele vai acumulando. A casa já não tem mais espaço para nada. É aquele móvel que ele ganhou da tia, da bisavó e tudo mais, ele traz para lá, não serve, mas ele está lá. É aquela camisa, sabe, que o cara deixa lá no armário e daqui a pouco ele vê que a camisa não serve mais. Mas ele fala, não, deixa aí, um dia eu vou vestir. Meu irmão, você não tem tanta fé assim, não. Vamos lá, doa que é melhor, mas ele não doa. Sabe essa pessoa que é acumuladora? Pois bem, essa questão do acumulador, pode existir isso também na alma humana. É a pessoa que ela nunca perdoa, ela vai guardando e acumulando mágoas. Ela vai também assambarcando problemas dos outros. Quando ela não tem problema, ela pega dos outros. Aí é o problema da sobrinha, é da tia, é da prima, é da televisão. Ela viu um cara, um artista da TV, ela nunca nem viu aquele artista, mas separou da mulher, deve estar tão triste, tadinho. Ela chorando para ele, aí na semana seguinte o cara já está com outra. E aí vai acumulando coisas na sua alma. Meu irmão, tem muito barulho na tua cabeça. Há muitas vozes no mundo. Toma cuidado como você anda usando os seus celulares. Você não é um mercado ou um banco 24 horas que precisa estar 24 horas disponível o tempo todo. Desculpa o termo, desliga essa porcaria. Vai viver. Existe vida fora da internet. Sabia disso? Existe vida fora das redes sociais. Gente do teu lado e você não está curtindo. Precisa de tempo junto. Casais precisam passear, sair, conversar.
pais e filhos precisam conversar, brincar, e essas coisas não é pela internet. Então, tomem cuidado com tudo isso. Saibam controlar melhor a sua agenda. Tenha um pouquinho de regras que vão te ajudar. Lembro-me de uma pessoa que chegou e falou: Anésio, te escrevi no domingo, Anésio, te escrevi algo e você não viu e tal. Eu falei: quando você me mandou? Ah, mandei na sexta-feira. Eu falei: que horas? A tal hora. Eu falei: essa hora, meu querido. Eu já tinha fechado meu notebook, terminei meu horário de trabalho e fui para casa. E não levei trabalho para casa. Chega no sábado, é o meu tempo de estudo. E aí eu me isolo. E é meu tempo com a palavra de Deus, estudo com a palavra de Deus. Domingo, estou lá aqui na Cariza, o caso foi aqui que a pessoa conversou comigo, estou aqui na Cariza, são 3 cultos aqui. Mal dá tempo de comer e fazer algumas coisas. É o meu dia. Segunda, meu Deus do céu, de domingo para segunda eu morro e ressuscito. Aí chega na segunda-feira, eu estou quebradão, então é um tempo de descanso, lazer e tal, e vou passear com a família. É o meu tempo. Aí na terça-feira, é meu dia de trabalho de novo, que eu trabalho de terça até domingo. Falei: agora eu volto a trabalhar, aí eu vejo e respondo a sua mensagem. Então, agora, como é que seria isso antes da internet, antes do celular? Você tinha que escrever uma carta para a pessoa, lembra? Colocar no correio, esperar o correio entregar para a pessoa, aí a pessoa ia ler. Quando ela lesse, aí que ela iria responder. Se ela não tivesse selo, tinha que sair para comprar selo. Não é? Entendeu? Vamos fazer as coisas mais devagar. Aliás, vamos fazer, como dizem alguns por aí, entre aspas, menos coisas, né? Vamos fazer menos coisas. E que você vai ter uma vida mais leve. Porque você não precisa... veja bem, é melhor pouca coisa bem feita do que muita coisa mal feita. Vai viver, meu irmão. Deixa eu voltar aqui para o meu texto, que eu saí um pouco. João capítulo 2. Jesus entra no templo e tem ali uma barulheira só no templo. João capítulo 2, versículo 13 em diante, diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas, e aos que vendiam pombas disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer, olha aqui a frase, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Meu Deus do céu! Amo essas atitudes de Jesus. No outro texto, Jesus ainda confronta, se não me engano, de Marcos, ele fala, que está escrito, que foi o profeta Jeremias que escreveu: a minha casa será chamada casa de oração. Naquele lugar do templo, onde seria a casa de oração, o local de oração dos gentios, onde eles iriam orar por todos os povos, o que aconteceu é que nesse lugar montaram um grande comércio. Vocês imaginam o barulho? Boi, ovelha, pomba, não sei como é que a pomba faz, mas faz um barulho chato demais. Vendedor, olha aqui, igual feira livre, no local de oração. Dá para entender por que Jesus age dessa maneira? Meu querido, esse templo é você. Você é esse templo. E esse monte de barulho aí dentro de você, tua cabeça está cheia de cambista, falando um monte de coisa ao mesmo tempo, muita gente falando, muita gente gritando, boi, ovelha, barulho de pombas, tem gente assim na sua vida, inclusive, só fazendo barulho na tua vida, um monte de opinião, um monte de vozes, só estragam tudo, perturbam, deixam você doente, e tudo isso dentro de você fazendo um monte de barulho. Se você está assim, é um sinal de que a sua vida, ao invés de ser um templo, sua vida virou um mercado. Mas eu preciso te alertar de uma coisa, meu irmão, guarda bem isso. Hoje, não é amanhã, hoje, mais precisamente, agora, Jesus, que é a palavra viva de Deus que está sendo pregada aqui agora para você,
está entrando nesse templo aí chamado você, e está expulsando esses bois, ovelhas, esses barulhos todos, esses cambistas, virando essa mesa, fazendo uma bagunça aí na tua vida, para colocar a tua vida em ordem, espírito, alma e corpo, em linha com a palavra de Deus. Eu te digo, você vai se tornar uma nova pessoa se você se abrir para essa palavra de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, você vai se tornar essa pessoa. Cuide desse templo, cuide dessa casa. Sua vida precisa ser um templo. O templo é leve, é limpo, é lugar onde Deus mora. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, olha o que Paulo apóstolo diz para você e para mim. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Gente, templo é lugar de silêncio. E a vida de muita gente não tem silêncio, não tem contemplação, não tem pausa para silêncio e meditação. Templo é para ser um lugar silencioso, tranquilo, gosto dessa palavra, sagrado. Templo é assim, lugar de paz. É assim que é para ser a minha e a sua vida. Aliás, cabe aqui a palavra do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Gosto desse texto, olha o que diz. O Senhor, eu vejo reverência nesse texto. O Senhor está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Eu vou ler aqui na tradução de Almeida, diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Se você está tão ansioso pelo que os outros estão falando, mas está esquecendo do principal, ouvir a Deus, silenciar o templo, acabar com esse barulho todo e meditar sobre a vontade do Senhor, eu te chamo para uma mudança na sua vida. Eu vou terminar, vou convidar você para ficar em pé comigo, mas eu tenho uma frase aqui. Essa frase é forte. Tem a ver com a sua saúde. Diz assim: é melhor mudarmos o nosso estilo de vida enquanto ainda temos vida para mudar. Você está querendo morrer cedo? Não vem falar depois, foi Deus que levou. Deus não é Deus, eu não fiz nada não, foi Ele que acabou com a vida. Irmão, se você não viveu uma vida de paz e tiver uma mente, manteve sempre uma mente muito agitada, você não vai perceber a voz doce e suave do Espírito na sua vida. E somente se você ouvir essa voz que se parece, o texto fala aqui, como um murmúrio doce, suave, aquela voz delicada, leve. É assim a direção de Deus. Para isso você precisa ser uma mulher de paz, um homem de paz. E quando você está em paz, brota de você aquelas experiências que vêm lá do Espírito. Quais são? Amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Por que não brotam essas coisas na sua vida? Porque está entupido, tua alma está agitada. Descansa, meu irmão. Diminui o ritmo, desacelera, enquanto você tem vida para fazer isso. Quando a gente pensa em céu, o que a gente pensa? Lugar de paz. Será que não é isso que Jesus quis dizer? Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ou seja, traz o céu para a terra. Vamos ter paz aqui, eu não preciso esperar até lá, eu posso ter aqui já. Vamos alinhar nossa vida diante de Deus, amém? Eu vou te pedir uma prática, a prática didática. Feche os teus olhos, põe a sua mão no peito. Reflita por alguns segundos o que Deus falou com você hoje. O que mudou em você hoje com essa palavra? Quero orar com você. Senhor, traga paz aos nossos corações pela Tua palavra.
Cada um dos meus irmãos e irmãs hoje aqui tiveram a tua palavra entrando nesse templo humano, tirando toda a barulheira de dentro dele, nos ajustando, nos alinhando com o Senhor. Que a tua paz inunde nossos corações e nossas vidas. Queremos ter mais da tua vida em nossa vida, Senhor. Queremos mais de andar com o Senhor no nosso dia a dia, no teu passo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Me permita abençoar a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje, essa semana, de agora e para sempre. Amém.